Então, vou novamente me apresentar. Meu nome é Franklin Lobato Prado, eu sou promotor de justiça titular da Terceira Promotoria de Violência Doméstica e quero agradecer aqui o convite que me foi feito pela instituição Paz de Carvalho para a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a questão da violência doméstica. Vamos falar da violência doméstica e familiar. Vamos passar aqui. Pode passar. Bom, em primeiro lugar, qualquer mulher pode sofrer a violência doméstica e familiar. E a violência doméstica e familiar, ela é uma ameaça, ela é um xingamento, ela é um tapa, ela é um empurrão, ela é um soco, pode ser violência sexual, patrimonial, psicológica. Nós vamos falar um pouquinho desses tipos de violência aqui. Você, mulher que sofreu violência ou que tem conhecimento que alguém tenha sofrido violência, você deve denunciar os casos de violência. Por quê? Na hora em que você denuncia ligando para o 180, mesmo que seja uma denúncia anônima, você pode salvar uma vida. E eu começo aqui falando um caso que nós tivemos, por favor, desliguem os celulares. Um caso que nós tivemos de uma moça que namorava um rapaz e já sofria violência há algum tempo, e nesse dia eles brigaram justamente no bloco de carnaval. E quando eles brigaram no bloco de carnaval, ele disse que ia se separar dela e queria na casa dela pegar as roupas dele. E quando ele chegou lá na casa dela, eles discutiram, eles brigaram, ele começou a agredir ela e ela pedia por socorro desesperadamente. E o vizinho do lado não denunciou, o vizinho do outro lado não denunciou, o vizinho de cima ouviu, não denunciou, o vizinho de baixo inclusive ia ligar, mas a mulher disse, não se mete, briga de marido e mulher, não se mete a mulher. E sabe o que aconteceu com ela? Ela foi morta. Ele pegou um cabo de antena parabólica, depois que ele agrediu muito ela, enforcou e matou. Então, quando a gente fala um pouquinho de denunciar a questão da violência doméstica, a gente quer justamente mostrar para vocês a importância de se fazer uma denúncia para salvar uma vida. São muitos casos de violência e por isso é importante que toda e qualquer mulher que seja vítima de violência doméstica, independentemente de se ela é rica ou pobre ou negra, ou se ela vive no campo ou na cidade, ela tem que denunciar esse caso de violência para evitar que novos casos ocorram. Nós temos, para vocês terem uma ideia, aqui na Promotoria de Justiça, uma média de 12 mil processos. São 4 promotorias. Nós temos 10 audiências por dia. E das 10 mulheres que vão lá, normalmente 5 não são encontradas, 3 falam a favor do cara, apesar de terem sido agredidas, e apenas 2 falam a verdade. Eu acabei de sair de uma audiência agora de estupro, em que a mãe defendeu o próprio filho agressor e a menina me pareceu até ter sido coagida para mentir que não tinha sido estuprada. Então é uma situação muito grave, é uma situação que impossibilita as mulheres de trabalhar, impossibilita as mulheres de ter igualdade de direitos. E a gente está falando um pouquinho sobre a necessidade de vocês, mulheres, terem direito a uma situação melhor, mais digna e justa no mercado de trabalho. Vamos passar. Eu quero falar um pouquinho da invisibilidade da violência doméstica. Por que a violência doméstica ela é invisível? Primeiro, cultura religiosa, cultura científica. Veja que a mulher é colocada às vezes como um objeto, ela é colocada às vezes numa condição de inferioridade em relação ao homem, e ainda hoje, em 2025,
existe um grande problema de desigualdade dos sexos. Não só em relação às tarefas que ela tem, mas também em relação aos próprios direitos. E aqui, os ciúmes e a mulher como propriedade privada, o homem não são naturalmente violentos, aprendem a ser. Em problemas de marido e mulher, ninguém mete a mulher. São por conta desses estereótipos que hoje, muitas vezes, a violência doméstica ela não é denunciada. Então, se eu não quero denunciar, não quero que saiba o meu nome, eu vou ligar para o 180 e vou dizer, olha, eu estou vendo aqui uma situação de violência doméstica, eu não quero me identificar, mas por favor, mande a polícia aqui, porque vocês vão poder salvar muitas vidas. Vamos passando. Para vocês terem uma ideia, alguns estereótipos que eu queria colocar aqui para vocês, e talvez esses assuntos que eu trate aqui sejam provavelmente questões que vão cair no Enem, já que o Enem tem colocado muita questão da violência doméstica no tema das redações. Primeiro, a questão da luta pela igualdade de direito. Será que as mulheres têm o mesmo direito que os homens? Em tese sim, mas na prática não. Por quê? Porque, por exemplo, no mercado de trabalho, se vocês mulheres tiverem a mesma qualificação que vocês homens, provavelmente numa mesma posição, vocês vão receber muito menos do que o homem. O direito ao voto só foi conquistado em 1934. Significa dizer que até 1933 vocês mulheres não tinham direito de votar. Não sei se vocês sabiam disso. Criação das delegacias de polícia da mulher só aconteceu em 86. Dr. Franklin, mas eu vou na delegacia do meu bairro, que não é uma delegacia da mulher, denunciar um caso de violência doméstica, e lá a polícia se recusa a receber a minha denúncia. Todas as delegacias de polícia têm obrigação de registrar um boletim de ocorrência de uma situação de violência doméstica. Tá? Brasil, olha aqui no Pará, Lei Maria da Penha, em 2006. Visibilidade do problema da violência começou com esta lei, que é uma das 3 melhores leis do mundo sobre violência doméstica. E ela pretende ampliar o debate na sociedade sobre a questão, possibilitando rupturas na cultura patriarcal, porque ainda nós temos uma cultura patriarcal, machista, misógina, e que o homem pensa que a mulher é o objeto e que ele é o Senhor Todo-Poderoso da mulher. E é justamente por isso que a gente vem nas instituições e tenta mostrar para vocês um outro prisma deste problema. Vamos passando. O que é a violência doméstica? O termo violência, que significa vis em latim, significa força, vigor em sentido amplo, que significa qualquer comportamento, conjunto de comportamentos que visem causar dano a outra pessoa. Então, uma ameaça é violência, um empurrão é violência, um soco é violência, uma importunação sexual é violência, uma violência patrimonial é violência, uma humilhação é violência. Tudo isso é violência. E se ele for praticado no ambiente doméstico e familiar, é uma violência doméstica e familiar. E se ele for praticado numa relação de afeto, mesmo que você só seja namorado, você está albergado pela Lei Maria da Penha. Para os homens, se eles forem numa festa com outro homem, se eles brigarem, a briga deles vai para o juizado especial. Ele não vai ser preso. Mas se ele vai para uma festa com a namorada e ele bate na namorada, ele é preso em flagrante delito. Porque a Lei Maria da Penha é uma lei mais rigorosa do que as outras leis. Então,
vamos falar da integridade física e psicológica e da vida das outras pessoas. Você, mulher, e hoje de manhã eu falei sobre a questão do empoderamento feminino, precisa se empoderar emocionalmente e financeiramente, porque está provado que a mulher que se empodera emocionalmente e financeiramente não aceita os atos de violência de um homem agressor. Ao passo que as mulheres que não estão empoderadas emocionalmente, não estão empoderadas financeiramente, elas são obrigadas a se sujeitar à violência, tanto no que tange, porque ela precisa de um lugar para morar, e normalmente é o homem que é o dono da casa, quanto se ela precisa de alguém que mantenha seus filhos, e às vezes ela não trabalha, e com quem vai ficar essas crianças, quanto pelo fato de que às vezes a própria família não apoia a mulher quando ela sofre violência. Diga-se hoje de passagem que aconteceu, que a própria mãe falou contra a filha que tinha sido teoricamente estuprada. Vamos passar. E aí eu tenho as definições de violência contra a mulher, de violência de gênero, de violência doméstica e de violência familiar. A violência contra a mulher é qualquer ação ou omissão que gere discriminação, agressão, coerção, limitação, morte, constrangimento, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico. Alguém pode me dar exemplo aí de violência física? Soco. Violência sexual? Estupro. Violência psicológica? Xingamento. Violência patrimonial? Se um homem fica com os bens da mulher, é uma violência patrimonial. Já a violência de gênero é a violência sofrida pelo fato dela ser mulher, sem distinção de raça, classe social, religião, idade ou qualquer outra condição. Entenda que a violência de gênero não necessariamente é violência contra a mulher. Eu posso ter uma pessoa que se identifica com um gênero feminino e ele nasceu homem, e ele vai sofrer uma violência de gênero. Isso é uma violência de gênero, não uma violência contra a mulher. Deu para entender? Então as pessoas que são do grupo LGBTQIA+, elas sofrem violência de gênero. A mulher sofre violência contra a mulher. E a violência de gênero, ela se relaciona ao gênero masculino, feminino, e ela não tem a ver com raça, cor, etnia e religião. Ok? Deu para entender o que é a violência contra a mulher e o que é a violência de gênero? Já a violência doméstica, o nome diz doméstica, é que ocorre em casa, no ambiente doméstico em relação de familiaridade. Eu posso ter uma violência do marido contra a mulher, do concubino contra a concubina, do tio contra a sobrinha, do avô contra a neta. Eu posso ter uma violência familiar, doméstica. E posso ter uma violência familiar, doméstica, quando ocorre no ambiente doméstico. Familiar, quando ocorre no ambiente em família. E aí eu tenho uma família mais restrita, homem, a mulher e os filhos, e a família ampla, que é o homem, a mulher, os filhos, a tia, o tio, o avô, a avó. Então nós temos a violência que acontece no ambiente doméstico e a violência que ocorre no ambiente familiar. Nem sempre a violência que acontece no ambiente doméstico, ela é a violência que vai para lá, para a vara de violência doméstica e familiar. E vou explicar por quê. Se dois homens brigam numa casa,
os dois primos brigam numa casa, eu tenho uma violência doméstica. Mas esses dois homens que brigaram, eles não vão responder processo lá na vara de violência doméstica e familiar. Mas se o homem que é casado com uma mulher, ele briga e bate nessa mulher, aí nós temos uma violência familiar. Ele vai responder processo lá no juizado de violência doméstica e familiar. Deu para entender? Então, por exemplo, se alguém passa na rua, vê um travesti, né, e faz uma injúria, eu tenho uma violência de gênero, mas essa violência de gênero não vai para a vara de violência doméstica, ela vai para a vara de discriminação de gênero. Se eu tenho uma violência doméstica entre parentes, existe uma violência doméstica, mas ela não vai lá para a vara de violência doméstica. Só vai para a vara de violência doméstica se ele tiver uma relação íntima de afeto, como namorados, como concubinos, como marido e mulher. Pode haver, Dr. Franklin, uma violência doméstica e familiar do pai contra a filha? Sim, pode. Do irmão contra a irmã? Sim, pode. E aí vai tramitar lá também, na vara de violência doméstica. Passando. Então, a Lei Maria da Penha. Quem conhece aqui a Lei Maria da Penha? Alguém já ouviu falar na Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela foi criada para proteger a mulher. Não sei se vocês sabem a história da Maria da Penha, mas a Maria da Penha, ele tentou primeiro matar a Maria da Penha com um tiro, depois ele tentou eletrocutá-la no banheiro, no chuveiro elétrico. Não conseguiu, ela inclusive por conta do tiro ela ficou paralítica, e ela então foi na Organização dos Estados Americanos e reclamou porque o processo dela estava sendo julgado, demorado a ser julgado, tá? Graças à luta da Maria da Penha foi criada essa lei que é tão importante hoje para as mulheres. Essa lei ela tem vários tipos de violência. A primeira, a violência física, como nós já falamos, quando bate na mulher, deixando marcas, hematomas, cortes, arranhões, manchas, fraturas, ou ainda impede ela de sair de casa. Atenção, não necessariamente precisa deixar marca para ser violência. Se ele agride ela e não fica nenhuma marca aparente, nós chamamos isso de vias de fato. Isso é uma contravenção penal, é um crime anão, uma conduta de menor potencial ofensivo. Se ele dá um soco e fica uma marca no olho dela, nós vamos ter uma lesão corporal. São coisas diferentes e são ambas punidas, só que uma vai ser mais punida do que a outra, com maior gravidade do que a outra. A outra questão é a violência psicológica. Quando o homem insinua, por exemplo, a existência de amantes, ofende a mulher aos seus familiares com frequência, desrespeita o seu trabalho, critica a sua atuação como mãe, fala mal do seu corpo, diz que ela está barriguda, não é isso? Diz que ela está peituda, alguma coisa nesse sentido, que ofende a dignidade dela. Chamar ela de vagabunda é uma violência doméstica ou violência psicológica, tá? Então, eu tenho situações em que a humilhação, a prática reiterada da calúnia, da difamação contra a mulher é uma violência psicológica. Vamos passando aqui. Eu tenho a violência sexual, com a parceira obrigando a praticar atos sexuais que ela não quer. E vocês, mulheres, têm que ter muito cuidado em relação a isso.
E eu queria fazer aqui algumas diferenças para que a gente pudesse entender. Vocês sabem qual é a diferença entre estupro e importunação sexual? Alguém sabe? Valendo ponto para a prova. Quem sabe? Ninguém sabe? Tá no caminho. Vamos dar alguns exemplos. Vocês me dizem se é estupro ou se é importunação sexual. Primeiro, o cara vai lá no ônibus, né? Guamá lotado. Ele vem lá do Guamá, no Montepio. Vocês já viram o Montepio? Ônibus? Guamá? Já viu? Muito bem. Aí lá no ônibus ele pega, tá lotado, ele pega e se esfrega na mulher. O que é isso? Importunação sexual. A importunação sexual se diferencia do estupro porque o estupro é o ato, é a conjunção carnal ou o ato libidinoso praticado contra a mulher mediante violência ou grave ameaça. Mas o que é, Dr. Franklin, o ato libidinoso? O que é a conjunção carnal? Quem sabe? Quem sabe? Não sabem. Estão no terceiro ano, não sabem. Ninguém se habilita? Conjunção carnal, ninguém sabe.